Tite gesticula durante treino da seleção brasileira. Ele teve tudo o que pediu. Imagem: Pedro Martins. Moa presa em junho de 2016. Tite teve uma conversa objetiva com Marco Polo Del Nero. Disse ao dirigente que só aceitaria assumir o comando da seleção brasileira se tivesse autonomia nas decisões relativas à equipe. 2 anos depois, ele estreia com o Brasil na Copa do Mundo, contra a Suíça, neste domingo, às 15 horas, em Rostov-on-Don, e ninguém poderá dizer que a entidade não cumpriu a promessa. Auxiliada pela fragilidade política de Del Nero, a comissão técnica ganhou um cheque em branco na busca pelo Hexa. Brasil estreia às 15 horas deste domingo. Veja a tabela, simule os classificados e o mata-mata do Mundial Super-Heróis. Marcelo sofreu com 7-1 e ganhou peso. O então presidente da CBF estava acuado por denúncias de corrupção em processo aberto pela justiça americana enquanto a seleção cambaleava nas eliminatórias. Contratar o técnico mais popular do Brasil era uma forma de o Cartola conseguir respirar um pouco e diminuir as críticas contra ele. Principalmente depois que o então comandante do Corinthians, por 2 ocasiões, já havia recusado sondagens da entidade em respeito a Dunga, que ocupava o cargo. Neste cenário, Del Nero não tinha poder de barganha com Tite. Era aceitar as exigências ou procurar outro técnico que provavelmente não seria um escudo tão eficiente. O dirigente, hoje banido do futebol pela FIFA, se curvou diante das solicitações do técnico. Ele nega as acusações e recorre contra a punição. Para começo de conversa, Tite escolheu seu chefe, Edu Gaspar. Depois, ampliou a comissão técnica da seleção de maneira nunca vista. Ele conseguiu 2 preparadores físicos, 3 auxiliares, sendo que um deles é seu filho, Matheus Bachi, 4 analistas de desempenho, 2 deles são exclusivos da seleção, e 4 fisioterapeutas. A CBF contratou, por exemplo, o preparador Fábio Macera de Jean em tempo integral, algo incomum na história da seleção. Em termos comparativos, Luiz Felipe Scolari, quando montou sua comissão para disputar a Copa de 2014, contava com um assistente, 2 preparadores físicos, 2 fisioterapeutas, um analista de desempenho e 2 observadores. A comissão mais enxuta, porém, foi opção do próprio treinador, cujo principal pedido no último Mundial foi a contratação de Roque Júnior para analisar adversários. Milhas aéreas: Neymar, Douglas Costa e Thiago Silva desembarcam na Granja Comari para a Copa do Mundo. Imagem: Pedro Martins. Moa presa os carimbos no passaporte de Tite e seus auxiliares, porém, confirmam que essa comissão conseguiu mais do que outras, com um treinador que não mede esforços para realizar convocações com a menor margem de erro possível, principalmente nos aspectos físico e tático. A equipe de auxiliares e analistas percorreu a Europa e foi até a China para observar jogadores, em demonstração de que a CBF não poupou dinheiro para satisfazer o treinador. Só entre o começo de abril e o início de maio, período crucial para a convocação final da Copa do Mundo, mais de 20 partidas foram vistas em loco. Tite, por exemplo, teve a companhia do coordenador Edu Gaspar nas semifinais da Liga dos Campeões. Outra prova dessa liberdade para observação foi dada no espaço aéreo britânico. A confederação disponibilizou um helicóptero para o técnico sair do CT do Tottenham, em Londres, e assistir em Leeds ao amistoso entre Inglaterra e Costa Rica, adversária do Brasil na primeira fase do Mundial, na semana retrasada. Os jogadores convocados para a Copa também desfrutaram da comodidade. Para aqueles que atuam na Europa, em algumas convocações, a CBF disponibilizou aviões fretados para viagens menos desgastantes, um novo procedimento. Além disso, para se deslocar do Rio até Teresópolis, onde fica a Granja Comari, helicópteros foram alugados. Em 2014, para efeito de comparação, os atletas que disputaram o Mundial de 2014 repetiram o trajeto de ônibus seguidas vezes. Agrados para as famílias e um centro de excelência. Centro de excelência foi utilizado na primeira semana de preparação. Imagem: Lucas Figueiredo.
CBF. Outro conforto que os jogadores de Felipão não tiveram e os atuais puderam contar é a ajuda da CBF para montar a logística dos familiares que irão assistir aos jogos na Rússia. A entidade não vai cobrir as despesas, mas o coordenador de seleções, Edu Gaspar, cuidou da operação relacionada aos parentes. Até o fretamento de um avião foi viabilizado, cuja conta será paga pelos jogadores. Na Copa no Brasil, parentes e amigos de atletas reclamaram de falta de apoio da CBF para realizarem suas viagens pelo país. A confederação sempre entendeu que não podia se envolver com os parentes para evitar o risco de ser responsabilizada em caso de acidentes ou outros problemas. Mais um exemplo de toda a carta branca da confederação. A comissão técnica de Tite foi a criação do Centro de Excelência na Granja Comari, uma obra que consumiu cerca de 17 milhões de reais em aquisição de materiais ultramodernos de academia e reforma do alojamento em Teresópolis. O Fábio Mascaredjian, preparador físico, tinha uma ideia. Nós pensamos, sonhamos alto, orçamos os melhores equipamentos e levamos ao Rogério Caboclo. Levamos sem nem saber o que seria possível, era difícil. E logo recebemos o ok, ele nem questionou. Entendeu que era importante para a seleção. Ainda voltei na semana seguinte, ele me falou já autorizei, o que foi? Risos. Eu fiquei sem acreditar. Mas é assim. Temos todo o suporte e faremos o possível para ter a melhor preparação para a Copa, contou o coordenador de seleções, Edu Gaspar. Com toda essa estrutura é natural que Tite e seu turbinado staff sejam ainda mais cobrados na confederação para conquistar o ESA. Ficha técnica Brasil x Suíça. Data: 17 de junho. Domingo. Local: Arena Rostov. Em Rostov-on-Don, Rússia. Horário: 15 horas. De Brasília. Árbitro: César Ramos. México. Assistentes: Marvin Torrenteira e Miguel Hernandez, ambos do México. Brasil: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, William, Paulinho, Coutinho e Neymar. Gabriel Jesus. Técnico: Tite. Suíça: Sommer, Lichtsteiner, Char, Akanji, Rodrigues, Xhaka, Berami, Shaqiri, Zemaili, Zuber, Seferovic. Técnico: Vladimir